Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos ler alguns versículos. Para aqueles que já subiu alguns degrauzinhos no entendimento da sã doutrina, vai entender claramente esses versículos. Vai ter vai ser bem transparente o entendimento. Infelizmente, para aqueles legalistas, para aqueles que ainda esperam Jesus voltar, fica complicado. A Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ela é como um livro de receita. Quando você, não me pergunte o porquê, eu acredito que ela se torna fácil de entender pelo simples fato da gente acreditar, crer no que estamos lendo. Jesus já voltou? Já voltou. Não adianta eu futurizar isso. Não adianta. Por que o sistema, você conversa com pessoas, a pessoa fala, caramba, mas como é difícil, né, para a gente entender a Bíblia. Eu também falava isso há 2, 3 anos atrás, eu tinha essa dificuldade imensa. Hoje não, hoje eu leio assim, como se fosse um livro normal. Às vezes dá alguma dúvida, você busca no livro do Zacarias, Jeremias, aí você entende Apocalipse. E então a gente tem que acreditar naquilo no que está escrito. Acreditamos no que está escrito e desacreditamos no que um religioso diz. Aí você acredita. Aí você entende. Você acredita, você entende o que você está lendo. Agora, se quiser colocar a própria interpretação no texto, aí fica difícil. Aí causa conflito, porque a palavra, a sã doutrina, ela é espiritual. Então, se nós quisermos entender ela como carnal, jamais entenderemos. Agora, quando nós queremos, vamos entender espiritualmente, aí nós entendemos ela perfeitamente, 100%. Então, Zacarias capítulo 13, versículo 1, diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. O que significa naqueles dias? O que significava naqueles dias? Era o juízo de Deus, era a vinda do Senhor, era o dia do Senhor que estava para vir, que ocorreu no ano 70. Aqui está um ponto. Se você esperar naqueles dias, já se passaram quase 21 séculos do ano 70 para cá. Se você naqueles dias você futurizar, então você não vai entender. Aí já vai causar um conflito no seu entendimento. Mas se você acreditar e você falar, não, realmente isso daqui, aqueles dias foi o juízo de Deus. Vou buscar pesquisar, vou buscar aprender, vou buscar fontes e eu vou chegar que realmente significou a vinda de Deus, a vinda do Filho do Homem, de Jesus, a vinda do juiz de Deus. Aí fica fácil. Versículo 2. Naquele dia, novamente, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Profeta. Em pleno século 21, as chamadas igrejas dizem, os seus líderes dizem algumas pessoas serem profetas, profetisas. Uma pessoa dessa, uma pessoa que se intitula como profeta, ela na verdade ela não entende bulufas da palavra de Deus. Ela não entende nada, nem do Velho Testamento, nem do Novo Testamento. Esse camarada, essa pessoa, essa profetisa, provavelmente essa pessoa tanto ela é confusa, como ela vai confundir os seus ouvintes. Os seus ouvintes vai ser manipulados por este falso profeta. Porque no ano 70, quando veio o juízo de Deus, Deus bateu o martelo. Santificou, justificou, redimiu os espíritos, estão todos aperfeiçoados dos eleitos. Espírito imundo, Jesus de Nazaré, expulsava demônios, expulsava espíritos, Aqui diz que durou até naqueles dias. Então, se houve
espírito imundo, se houve, foi na época de Jesus de Nazaré, porque quando a gente começa a analisar, a gente começa a ver versículos tendenciosos nos 4 livros históricos, aí fica meio em dúvida, porque para os judeus, uma pessoa enferma, uma pessoa com deficiência, para eles era uma pessoa endemoniada. E não tem nada a ver, era uma pessoa enferma. Então vamos supor que tinha espírito imundo. Mas no ano 70 se deu fim, acabou. Os profetas tinham, mas Jesus de Nazaré disse que os profetas duraram, a lei e os profetas duraram até quando? Até João Batista. De lá para cá é pregado o reino de Deus. A religião, na sua grande maioria, dizem ter profetas e profetisas. Então, aí fala assim, mas e os espíritos que manifestam nas chamadas igrejas, eles babam, eles rodam, eles pulam? É espírito de engano, porque na maioria dos religiosos, eles ainda estão antes da cruz. Para a maioria, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, nem ressuscitou ainda. Quanto mais eles acreditarem que no juízo de Deus, no juízo que já ocorreu. Então eles ainda estão nessa de dia da libertação, eles não libertam nada. Por quê? O que tem nesses lugares? É o espírito de engano, é o espírito de mentira. Mais para frente nós vamos ler isso. Agora o estranho é, na época do carnaval, se você parar um minuto na frente de alguma televisão que você estiver passando em algum lugar, você vê o pessoal pulando, festando, mas você não vê ninguém babando, ninguém com a mão para trás, ninguém rosnando. No baile funk, que mostra no jornal todos os dias, você não vê ninguém babando, ninguém rosnando. Só nas chamadas igrejas evangélicas, pentecostal, essas tem. Porque eles estão vivendo antes da cruz, antes da ressurreição e antes do ano 70, antes do juízo. Eles pedem dízimo, coisa que nunca foi dinheiro, porque no ano 70 o templo, a casa do tesouro, que era o templo, o santuário de Deus, veio abaixo. Deus derrubou, acabou, não tem mais. Foi dado fim à lei de Moisés, foi dado fim aos sacerdotes, foi dado fim aos levitas. O dízimo, como alimento, ele foi instituído para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os levitas, por serem da tribo de Levi e não terem herança. Mas no ano 70 acabou. Mas as igrejas, as chamadas igrejas, ainda pregam dizendo que o povo tem que dar dízimo, que nunca foi dinheiro. Versículo 3: se alguém ainda profetizar, olha o que Deus disse pela boca de Zacarias, profeta. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: você será morto, porque está falando mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o matarão à espada, quando ele profetizar. Então hoje em dia, nos dias de hoje, quando a gente vê, eu não vejo porque eu não frequento esses lugares, mas se vê uma pessoa, um balabachura profetizando uma mentira, falando que é em nome, eu vos falo em nome do Senhor, tem que pegar um camarada desse, dar uma pisa nele de gato morto. Quando o gato começar a miar, aí para de bater, porque não existe. Não precisa matar, basta dar uma boa de uma coça, porque naquela época era ordenado para matar. Depois daqueles dias, se alguém falasse, eu sou profeta, profetiza, tinha que ser morto. Mas nos dias de hoje, é o que tem por aí. É profeta isso, profetiza aquilo, mas no final não profetiza nada. A pandemia veio, eles não profetizaram nenhum vírus, nenhuma gripe, não profetizaram nada. Por quê? Porque é tudo mentira, é tudo engano, é tudo falsidade, é carne, não tem nada de espírito. Segundo Tessalonicenses, olha o que Paulo disse em sua epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, diz assim: é por este motivo que Deus lhes envia a operação de erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aqui está o
que faz essas pessoas nesses lugares ter uma manifestação, uma falsa manifestação, e babarem, urrarem, grunirem, rodar no chão? É isso. É o espírito de engano, o espírito de mentira, a operação de erro que está dentro desses lugares. Por eles não darem crédito à verdade, por eles não acreditarem que o juízo já ocorreu, por eles não acreditarem que o batismo não é na água de uma piscina, e sim foi o batizado, todos foram batizados na morte de Jesus de Nazaré, foram lavados, remidos, santificados por aquele sangue e não por água. É isso, esse espírito de engano que está nesses lugares, que tosquiam as ovelhas, que comem a gordura das ovelhas, que vivem de mentiras, de enganos. Quando você vê naqueles dias que significou o juízo de Deus, eles não, ainda vai vir, fica futurizando, Jesus de Nazaré vai vir por sobre as nuvens. Eles não reconhecem o sacrifício do Filho de Deus, ou do próprio Deus. Eles não acreditam nos profetas, eles não acreditam na palavra de Jesus de Nazaré, quando disse aos discípulos, em Lucas 21, Mateus 24, Marcos 13, sobre a consumação do século, o fim dos tempos. E por essas e por outras é que nesses lugares tem esses espíritos imundos, que foi dado o fim no ano 70, para nós que temos os olhos iluminados, a mente aberta. Nós não acreditamos nessas coisas, por isso que nós não vemos nada disso, nós não vemos anjo, nós não vemos balabachuras, nós não acreditamos mais em nada, e não acontece nada. Por quê? Porque não existe. O que tem dentro da gente é o Espírito de Deus se movendo. Deus se move dentro do nosso espírito. Essa paz que a gente tem, esse amor que tem ao próximo, a justiça que nós procuramos ser justos, apesar da nossa falha carnal, mas o nosso espírito está pronto. Então a gente procura ajudar o próximo, procura agir com justiça. É o próprio Deus que faz isso. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.